Fala pessoal, aqui quem fala é TH Trader do canal CLT Trading. Hoje dia 2 de junho, né, de 2025, acompanhei a abertura aqui do mercado europeu e a continuação do mercado asiático e eu quero passar aqui um breve relato de como ficou o dia. Aqui a partir do, do ativo Shao, é um ativo que é muito operado, né? Eu só acompanho ele para análise mesmo, mas o Shao hoje, lembrando, tá, galera? Isso é importante a gente estar frisando também. Hoje é a abertura do candle mensal, tá? Então vocês têm que ficar muito de olho nessa abertura, nesse ponto aqui. Essa abertura aqui vai fazer preço, fazer bastante preço pra gente. E aí vocês precisam tomar muito cuidado. Essa abertura aqui. Consequentemente, é a abertura também do candle semanal. Isso faz muito preço, essa região aqui de 3.299,36. Então, durante a próxima semana e o próximo mês, essa região vai ser uma região de muita briga. E a minha estrutura para o ouro, como a gente está vendo aqui, é uma estrutura de alta. Então, a gente só pode pensar em compra. A gente tem aqui os indicadores, o RCI também trabalhando ali em 70. É um indicador positivo em que mostra para a gente que no semanal ainda existe uma pressão de compra bem grande. E também o MACD, né, ou o MACD, como alguns dizem, né, gostam de dizer, também está trabalhando numa região positiva, mas já mostrando uma leve queda. Não sei se o MACD, né, o MACD, ele já está começando a demonstrar que de fato no semanal o ouro precisa fazer uma correção um pouquinho mais abrupta, né? Então a gente vai ficar de olho. No candle diário também, ele está bem positivo, está trabalhando também ali topos anteriores. A gente pode ficar observando e prestar atenção que ele está vindo de topos e fundos cada vez mais altos, tá? Só esse pullback aqui que ele foi um pouquinho mais além do que deveria. Continuou fazendo topos e fundos mais altos. Aqui foi um pullback lateral no diário e fez essa enorme congestão aqui que a gente precisa aqui também. É o seu topo histórico, a gente precisa ficar muito ligado, gente, muito ligado mesmo. Que topo histórico a gente tem que estar com um stopzinho bem curtinho. Se você conseguir fazer uma entrada boa, você consegue conduzir ele pelo stop curto. Agora, se estiver comprando lá em cima, muito cuidado, porque topo histórico ele sempre tem uma resistência maior. Para quem gosta de operar esse padrão aqui, é um padrão também muito legal. Ele está fazendo 1, 2, 3 de compra aqui no diário, no gráfico diário. Então, já rompeu, já andou, já está andando, né? Na verdade, já está andando aqui, ele já cortou essa máxima aqui de domingo, né? Do dia anterior. A gente olha para o RCI, também está trabalhando acima de 50%. E o MACD, ou MACD, né, ele também está trabalhando no campo positivo. Ele até começou aqui, vir para seu eixo zero, mas já está voltando, tomando também o retorno de alta. Então, fica muito atento aí para quem opera o ouro. Eu particularmente não opero, eu acho ele bem pesado, mas eu fico sempre de olho para ver a reação do mercado concernente ao ouro, porque o ouro, a gente sabe que ele é uma fonte de reserva, né? Então, quando existe uma fuga de capital para investimentos mais seguros no mundo, a gente sabe que essa fuga de capital muitas das vezes é para o ouro, se não boa parte dessa fuga. Vamos dar uma olhadinha também aqui rapidamente no Bitcoin. Bitcoin também a gente tem que ficar de olho, porque ele também hoje ele já está fazendo a sua abertura aqui
no candle mensal. Então, essa região aqui, ó, a gente precisa ficar bem atento mesmo, em 104,350. Estamos bem próximo de renovar a máxima histórica, que foi semana passada. Essa aqui, máxima histórica, a gente tem que estar de olho também, muito cuidado para quem vai fazer um swing trade. A gente está com todos os indicadores aqui bem positivos. MACD trabalhando em 70, o RSI está trabalhando acima de 70, 9 períodos, né? E o MACD também está no campo positivo. Então a gente está tudo fluindo no semanal para fazer, buscar por compras. Claro que a compra para swing trade, ela já passou, né? Já está bem longe. Mas vamos dar uma olhada, vamos continuar olhando para verificar uma boa possibilidade. No candle semanal também, a gente vai fazer só um ajuste fino aqui da linha do mensal. Então, que consequentemente é a abertura também dessa semana. Então, muita cautela, muita cautela. Eu sempre gosto, galera, de verificar o primeiro dia do mês para saber como que os preços vão trabalhar. Por isso que hoje mesmo na abertura de Londres, eu não consegui fazer muitas operações, porque eu espero a abertura do candle mensal. Se ele coincidir com o primeiro dia do semanal também, eu fico muito de fora do mercado. Difícil conseguir fazer uma operação, porque eu espero fechar aquele dia para ver qual é a aspiração do mercado para aquela semana e, consequentemente, para aquele mês. Nós vemos aqui no Bitcoin, por exemplo, que ele rompeu semana retrasada, perdão, a máxima histórica, fechou para dentro. Isso não foi um sinal muito bom, tá? É um sinal de fraqueza, mas a gente está num topo histórico onde, por sentimento de mercado, muitas pessoas realizam, né, as suas posições compradoras, espera haver um rompimento de topo e um pullback para pegar pós-topo rompido. Alguns têm setup de rompimento de topo e trabalham dessa maneira também. Então rompeu, semana passada fez um candle bem negativo, que praticamente ele isolou o candle da semana anterior, porém ele fechou dentro do candle da semana retrasada. Então, esse candle negativo aqui, da semana passada, de realização, porque a gente veio numa alta bem forte, a gente veio numa alta aqui bem forte mesmo, né? Bitcoin disparou aqui da região dos 73 mil dólares e 600 até 111 mil dólares, né? Superando aqui a sua máxima anterior, sua máxima histórica, sem olhar para trás, sem descanso. Claro que dentro do intraday a gente consegue identificar alguns dias que houve respiro do preço, né? Até porque o mercado ele não anda em linha reta, ele anda fazendo topo, ele expande e corrige, nem que seja uma correção lateral, ele expande, corrige, ele expande, corrige, expande, corrige. Então, está dentro de uma correção bem saudável para o Bitcoin. Para quem gosta de operar esse tipo de padrão, eu particularmente gosto. Só que nesse caso do Bitcoin aqui, é um padrão que a gente chama de inside bar, é um setup muito interessante fazer em continuidade de movimento, é claro. Em continuidade de movimento, é claro, a gente precisa ficar muito esperto. Se houver uma superação dessa máxima aqui, você pode verificar uma possibilidade de compra com o stop bem abaixo dessa mínima aqui. Depois vocês procuram aqui no canal, tem um operação dentro do meu operacional. Eu gosto de operar esse tipo de movimento aqui, quem sai de bar, tá? Numa região de compra. Quando há um movimento forte, explosivo, a gente espera um inside bar, que é um candle que fica preso, contido
na direção oposta do movimento anterior, dentro do candle anterior. Então, quando ele rompe essa máxima, a gente entra comprado. Isso não é uma indicação de compra ou de venda, simplesmente o modelo que eu gosto de operar, estou demonstrando. E no diário aqui também a gente vê que hoje, por ser o candle que abre a semana, ele está ainda positivo. O que está ruim para a gente que está buscando por compras é que ele está abaixo da média móvel de 20. Isso é bem ruim, ele está trabalhando abaixo da média móvel de 20 e abaixo da média móvel de 9 períodos também. Isso é bem ruim para quem está buscando uma compra no diário. No 240, antes de 240 minutos, a gente está aqui vendo que ele está trabalhando dentro, da sinalização, digamos assim, né? Aqui de 50% do RSI, então está positivo. O MACD histograma, ele está em um momento vendedor, um momento comprador, mas com seu indicador caindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Haja visto que a gente está próximo do topo anterior, mas numa tendência clara. E qual é a nossa máxima aqui do canal, né? A gente sempre procura trabalhar com alguns modelos. Eu procuro sempre trabalhar com alguns modelos de volatilidade, mas principalmente não buscando reversão, e sim continuidade de movimento, tá? Então aqui no 4 horas a gente vê que o mercado ele já está virando no seu preço, tá? Ele já está trabalhando aqui acima da média de 9, de 20 e acima da média móvel de 9. Falta ainda o preço ele dar uma puxada em 4 horas, realizar um pullback, automaticamente essa média de 9 vai subir e a de 20 vai passar. Realizando um pullback, a gente procura por um sinal de compra aqui, buscando novas máximas, novas máximas, novas máximas. Beleza, galera? E quando você olha aqui para o MACD também, ele está dando uma sugestão que estamos num campo vendedor, porém ele está num momento de virada de mercado, tá? Não quer dizer que o mercado vai virar para compra, mas ele está sinalizando. Já o RCI está na mesma proporção, então, ou seja, vai ter um índice de força relativa também virando para o campo positivo no time frame de 4 horas e já trabalhando também aqui acima do seu 50%. Então já está me mostrando que existe uma aspiração de compra bem positiva. Então eu sou bem comprador no Bitcoin se ele fizer esse movimento, tá? Ele já fez um fundo, um topo, um fundo mais alto do que o fundo anterior, ele já rompeu o topo e voltou para retestar esse topo aqui, beleza? Então, se ele der mais uma puxada, confirmando o rompimento do primeiro, do segundo topo, quando ele voltar para trocar polaridade em cima desse topo aqui, com as médias subindo, se realinhando, a gente busca uma posição compradora aqui para buscar pelo menos esse topo anterior, uma realização, uma parcial, esse topo e a máxima histórica, se o preço assim nos permitir, ok? Vamos passar aqui rapidamente também para o Euro USD. Euro USD também, euro contra dólar. Ele também está trabalhando numa região positiva. Hoje o euro ele está trabalhando no dia de hoje. Deixa eu mostrar aqui em 0,72. Em 0,72 tá positivo. O dólar consequentemente está caindo, né? Frente ao euro, tá bom? Mesma coisa, galera. A gente tem que ficar de olho aqui no candle semanal, no candle mensal. Essa é a abertura. Eu sempre venho aqui para marcar a abertura do mensal, que coincidentemente hoje, né, é a abertura também do semanal. Então, marquei a abertura do mensal,
Agora a abertura do semanal, então a gente está vendo que ele está trabalhando realmente num campo positivo. O candle diário, que é a abertura de hoje, né, ele está trabalhando bem bonito, numa congestão, né, em busca de novas máximas. Novas máximas aqui, a gente tem que ficar bem atento que é o objetivo do euro está aqui em 1.15650, então é um bom alvo, tá bom? Para a gente poder ficar de olho no euro. Vou correr aqui um pouquinho para o GE, para esse vídeo não ficar muito longo. O GE, eu tentei operar ele hoje, dentro da forma do modelo que eu gosto de operar. Ele está trabalhando no campo negativo, então eu procuro, dentro do intraday, fazer os meus day trades de acordo com o que o índice, o par de moeda, a ação, né, esteja operando. E o GER50, que é o DAX em algumas corretoras, ele está trabalhando 0,48. Isso quer dizer o quê? Ele está trabalhando no campo negativo. A abertura dele foi do candle mensal foi aqui, tá, em 23.989. E eu esperei, de fato, a abertura do mercado europeu, que se deu nessa barra aqui. E aí desconfigurou tudo, né, galera? Ficou muito ruim para se operar. Então eu já sabia que quando foi feita a abertura do, do mercado europeu, vocês podem ver aqui, ó, no MetaTrader, né, por questão do servidor, marca 10 horas. No horário de Brasília, que é o fuso horário que eu trabalho, é 4 horas da manhã. Então, às 4 horas da manhã, quando ele fez esse candle enorme aqui, gigante, gigante, né, eu estava buscando uma venda, tá? Eu entrei no mercado 10 minutinhos antes, observando que aqui é a abertura, ele já fez um movimento de baixa, pullback, baixa, pullback, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos, topos e fundos cada vez mais baixos. Na abertura de Londres, eu esperava que ele pudesse descer mais um pouquinho e retornar nessa região aqui com troca de polaridade e eu pudesse efetuar uma venda. Porém, o mercado ele é soberano, ele faz o que ele quer. Ele fez essa barra gigante aqui, foi buscar até a 200 e aí ficou inviável operar porque ele desconfigura tudo, a gente não consegue visualizar qual a direção realmente do mercado. Se vocês forem ver, eu estou aqui com um gráfico de 5 minutos, todo movimento de baixa ele ficou desconfigurado em apenas 10 minutos, né? Em duas barras. Ele lambeu, né? Como a gente fala, todo esse movimento de baixa aqui e simplesmente dois candles. E aí ficou ruim. Por que ficou ruim? Se eu fosse procurar uma compra, teria que comprar contra as médias móveis de 9, 20 e 200 lá em cima. Se eu compro o rompimento que eu não gosto, observando aqui e entendendo que fosse um fundo duplo, né, eu teria que esperar a confirmação. Esperando a confirmação, a minha entrada daria aqui em cima. Impossível colocar o stop aqui embaixo. Impossível, não tem como. E com uma média de 200 períodos, bem na cara dos 5 minutos. Sem chance. Ainda pensei, quando ele tentou atravessar a média móvel de 200 períodos e não conseguiu ver essa força vendedora, ainda pensei em colocar uma venda na perda dessa mínima para buscar a abertura dessa barra com esse stop aqui em cima e com o objetivo aqui. Estava dando um pouco menos de 1,5. Então, essa distância aqui não faz sentido para mim arriscar tanto, já que foi uma barra de fluxo muito grande na abertura do mercado de Londres, que praticamente zerou as perdas do dia. Então fica bem ruim de você
operar nessas condições. Olhando aqui eu gosto de ver muito 15 minutos dentro do GE. Olhando aqui para o MACD, ele também estava num momento vendedor, tá? Esse momento vendedor aqui me incentivava a buscar por venda. O RCI, que é o índice de força relativa, também estava trabalhando na casa de 30, tá? É uma posição que para alguns é sobrevendido e alguns vão buscar uma reversão, mas como eu busco sempre o momento do mercado e automaticamente uma continuidade de movimento, alguma das vezes vocês vão me ver operando justamente nesse canal de 30, porque eu vou estar buscando uma continuidade de movimento, beleza? E vamos dar uma olhadinha aqui no SDJPY. O SDJPY foi a única operação que eu fiz, mas eu fiz, caso eu estou gravando esse vídeo no dia 2 às 6 horas da manhã, eu fiz essa operação aqui só no dia de ontem, né? Que está até marcada aqui no gráfico, né? Foi exatamente aqui, fiz uma vendinha, projetei o alvo de FIBO, foi exatamente esse movimento aqui que eu busquei, esse alvinho aqui de FIBO, ele veio em 61, né, ou duas vezes o meu risco a partir da expansão de FIBO. Então, bateu no take ontem mesmo, eu operei pelo gráfico de 15 minutos, mas ele também deu, né, uma oportunidade para quem estava ali de olho nos 60 minutos também, e chama atenção para vocês operarem esse gráfico aqui de 60 minutos e de 15 minutos do SDJ